Os torcedores do Grêmio foram para o CT fazer um protesto contra o time, contra a situação, contra o clube, na forma que se encontra, até porque tem um jogo de Campeonato Brasileiro de Grêmio e Bahia neste domingo às 11 horas na Arena do Grêmio. E os torcedores, não foi um grupo tão grande assim, mas foram lá protestar, pedindo soluções, garra, vontade, algo que o Grêmio está começando a ter agora com o técnico Mano Menezes. E isso a gente precisa falar. Surgiu imagens, tem vídeos já rodando na internet sobre esse protesto. E foi algo meio pacífico, posso dizer meio pacífico, que acaba se tornando polêmico. Alguns torcedores cobraram o ônibus do Grêmio que chegou e 2 jogadores que chegaram de carros, um deles teve o seu carro sacudido, foram batidos com mão, foram abordados de uma forma um pouco mais ríspida. Deixa eu te contar tudo isso aqui. Dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Estou meio aqui tentando ajustar esse vídeo, conto com o apoio de vocês para assistir até o final, para entender o que eu quero passar e vocês também entenderem o que está acontecendo, porque o torcedor do Grêmio neste momento é o mais importante do que tudo que está acontecendo com o Grêmio, porque o Grêmio é um clube em que contrata jogadores para disputar competições e para tentar vencer. E há algum tempo a gente vem tendo informações... Não é informações. Há algum tempo a gente está tendo recados do Campeonato Brasileiro de que o Grêmio não está bem administrado. E isso reflete dentro de campo. E eu posso dizer, por total condições, do que tudo está sendo mostrado. Está muito claro para o torcedor o que acontece no Grêmio. Olha só, tirando 2023, que o Grêmio veio de uma segunda divisão e montou um time totalmente diferente para fazer algo diferente no futebol brasileiro, contratando o Luis Soares, o Grêmio ainda conseguiu chegar ao vice-campeonato brasileiro. O Grêmio, na verdade, brigava no topo da tabela, mas na última rodada, que entrou disputando a última rodada em 5º colocado, conseguiu ficar em segundo lugar, perdendo para o Palmeiras, mesmo tendo um número de vitórias maior. Quem sabe se o Grêmio tivesse tido aquele pênalti, né, que a gente fala o tempo inteiro. Mas dito isso, nós estamos falando de 2020, de 2021, que o Grêmio caiu, jogou a Série B em 2022, 23 foi um ano um pouco melhor, mas 24 o Grêmio lutou para não cair, 25 o Grêmio está na zona de rebaixamento e já teve uma troca de técnico e uma eliminação da Copa do Brasil. Aí eu não consigo defender o que o Grêmio, eu vou falar Grêmio no geral, mesmo os 2 presidentes que passaram nessas datas que eu estou falando, tentaram fazer algo diferente com o Grêmio. Estão tentando, né? E agora essa direção está tentando o seu último ano de mandato. E tudo vem a calhar a respeito. E não tem como defender. O torcedor, ele está mostrando sua indignação. Ele foi protestar, ele foi cobrar, ele foi pedir o que os jogadores mostrem atitude. Eles não têm salário atrasado, eles estão com tudo em dia, tem um bom do melhor, saíram do hotel, no ônibus para treinar, eles não vieram de carro. E inclusive a chegada de 2 carros, 2 jogadores de carro no CT mostram que esses 2 jogadores não vão para o jogo contra o Bahia. Eu estou falando de Mike e Edenilson, mas o torcedor cobrou o ônibus com fogos, com grito de ordem, com xingamentos, com palavrões, para mostrar que o Grêmio é da torcida, que a torcida faz acontecer. Tanto é que é da torcida que o público dos últimos jogos foi abaixo de 15 mil torcedores. Existe uma projeção para esse domingo de 20 mil torcedores na arena contra o Bahia. Não acredito que vai acontecer, ainda mais com o tempo chuvoso e final de mês no Campeonato Brasileiro, no domingo às 11 horas da manhã. Seria excelente para um evento familiar, para todo mundo assistir, mas, cara, o torcedor está indo para a arena para ficar bravo, para enlouquecer com a própria arena, com a própria direção, com os jogadores que não rendem e com o posicionamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. A única esperança que o torcedor tem é de Mano Menezes e de Luiz Felipe Scolari fazerem algo diferente para o clube, porque não está tendo amostragens do grupo que isso vai mudar, por mais que vá para uma coletiva, que vá para uma zona mista da entrevista falando.
e esse grupo de jogadores foram lá fazer esse protesto. E eu tô completamente a favor desse protesto, até porque eu também falei aqui já no canal em que o Grêmio sofre muito com a arbitragem, né? Sofreu nos últimos 8 jogos e o Grêmio precisava fazer algo diferente. O Grêmio, direção, fazia algo diferente. A arbitragem tinha que entrar, eu falo isso, eu repito aqui, e tinha que entrar no meio da torcida, na arena, tinha que passar pelo meio da torcida, como era no Olímpico. A arbitragem entrava no Olímpico, no meio da torcida, abria a portinha e ia para o canto deles. Quando eles iam sair do estádio, eles só saíam pelo meio da torcida. Isso tinha que acontecer de novo. Não podia, não pode. Essa é a forma mais clara de sofrer uma pressão e mostrar que tem situações que o Grêmio precisa ser maior do que a arbitragem e não deixar a arbitragem mandar. Tanto é que o Grêmio sofreu, né? Agora foi lá fazer uma visita para a CBF e o Arleu vai apitar o jogo contra o Bahia. O cara que em rodadas, 2, 3 rodadas em sequência que ele apitou o Grêmio, ele prejudicou o Grêmio. E eles foram lá e colocaram o cara para apitar o jogo do Grêmio com o Bahia. Então, isso mostra que a CBF não tá nem aí. E aí o torcedor se revolta. Não tem o que fazer, o torcedor vai se revoltar. Eu fico revoltado. Quando eu toco no assunto, eu fico muito brabo. O meu lado jornalístico sai, entra o torcedor e a gente fica enlouquecido com isso. E aí esse protesto por conta da eliminação na Copa do Brasil, que já é um reflexo do que aconteceu no início da temporada, dos jogadores que foram contratados, da liga que não deu entre eles, da forma que eles estavam treinando. Mano Menezes vem para a coletiva e fala que o trabalho anterior pensava de uma forma a preparação física e hoje ele vê que o clube está diferente. Aí o Filipão vem e dá uma notícia bombástica, né, numa entrevista, falando que o Mano Menezes está fazendo coisas no Grêmio em que ele não imaginava que no futebol profissional precisava fazer. Quando ele fala isso, eu deduzo, porque o Filipão não deu nomes, não deu o que foi dito, né, não falou exatamente isso, eu deduzo que ele está falando sobre posicionamento tático, como bater na bola, como fazer o que é básico no futebol, tipo, tu vai sair fazer uma saída de bola, tu não vai fazer a saída de bola por dentro da área, tu vai sair pelas laterais. Quando tu tá com a bola no meio de campo, tu não recua a bola pro goleiro sendo pressionado pelo teu time adversário, tu espana ele. São coisas básicas que a gente aprendeu isso na escolinha. Então, situações técnicas que o Filipão quis dizer. E as situações em que o Mano possa estar fazendo, então a gente começa assim, que são coisas que nos surpreenderiam, seriam trabalho de passe, né, jogador com passe, domínio, cabeceio, lateral. Imagina tu cobrar um jogador profissional de que ele não sabe cabecear, que ele não consegue dar um passe de 3 ou 4 metros. E a gente vê isso no time do Grêmio, que o Grêmio sofre com isso. Então, são algumas situações em que o Mano está corrigindo jogadores profissionais que ganham mais de 300 mil de salário. E aí não tem como a gente segurar o protesto da torcida. O torcedor, esse grupo que foi ali foi guerreiro. Tinha que vir todo mundo. Tinha que baixar todo um lado de torcedores e ir lá na porta do CT e fazer uma cobrança. Isso me lembra daquele protesto contra o time em 2021. O Grêmio estava próximo ali para cair e a torcida veio e fechou, teve apedrejamento de carro que estava errado, teve no ônibus, teve tudo, isso é errado. Mas lotar a frente do CT, isso sim pode ser feito. E é um protesto. E o Grêmio e a torcida está protestando, ela não está indo para o estádio. Ela não está indo para o estádio, está dando 10, 12 mil torcedores na arena, que cabe 50 mil pessoas. Esse é um protesto. Aqueles que estão indo ali são uns que estão indo ali para vaiar, porque a gente sabe que não está dando certo. Agora, a nossa esperança é Mano Menezes e Filipão. Essa é a nossa esperança. E aí eu concordo. Que a gente precisa dar um pouquinho mais de tempo. Então, até o jogo do Corinthians, o Grêmio vai dar uma melhorada. Só que a gente sabe que tem jogadores que não estão comprometidos com a causa. É isso que eu estou falando. O comprometimento. E a torcida que sabe
tem que cobrar. Tem que cobrar, tem que ir para cima. Tem que chegar e se encontrar o jogador fora do estádio, fora da arena, fora do CT, fazendo algo que não é conivente com a situação agora, tem que cobrar o cara. Tem que chegar e cobrar e não ficar tirando sarro, botando fotinho nas redes sociais do que o cara está fazendo. Tem que chegar e cobrar justamente para eles sentirem dentro do vestiário que as coisas não é bem assim que funcionam. Sei vocês. Estou falando como torcedor e trazendo aqui o que eu penso a respeito. Dá o like, se inscreve, ative as notificações, vem fazer parte junto comigo. Daqui a pouco a gente volta.